Boa noite, amados. Graça e paz. Como é que foi sua semana? Abençoada? Graças a Deus. Que privilégio bom, gostoso, estarmos juntos aqui nessa noite, mais uma vez. Você é bem-vindo aqui. Quem está nos visitando é sempre bem-vindo aqui, tá? Terça-feira a gente está reunido aqui de novo. Vamos estudar dons espirituais. Você já descobriu os seus? Não? Então uma boa razão para você estar aqui na terça-feira, viu? Terça-feira. O Espírito de Deus quer mexer muito com a gente, viu? O boletim informativo, não sei se chegou por aí. Chegou não? Está aí fora, filho? O boletim informativo está aí, escondidinho aí. Quinta-feira, os grupos pequenos retornam. A gente está animado com o retorno dos grupos pequenos. Nós temos assim orado e entendido que grupos pequenos é sempre um meio da igreja evangelizar, tá? Grupos pequenos é uma estratégia que o Espírito de Deus sempre nos usa para levar a igreja a evangelizar vizinhos, a evangelizar os bairros. A gente quer que os grupos pequenos tenham uma boa presença, uma boa expressão nos bairros. Eu quero chegar aqui a um tempo onde cada bairro dessa cidade tenha um grupo pequeno, viu? O grupo pequeno tem que multiplicar para crescer, é igual célula. Célula no corpo da gente, ela chega assim, onde tem assim a vida, todos os recursos que o corpo tem está na célula, sabia? Quando ela chega assim na maturidade, ela sofre um processo da biologia, eu acho que é chamada mitose, né? Que ela multiplica em duas. Então, o grupo familiar é assim, ele tem que chegar num ponto de maturidade, ele tem que multiplicar, senão cresce. A lei da vida é assim, tudo que não cresce morre. Sabia? Tudo que não cresce morre. Então a gente quer que os grupos pequenos cresçam, se multipliquem, espalhem na cidade, e então eles ganham essa força, essa vida para evangelizar. E nessa quinta vão estar reunidos nos líderes. Lá na casa do irmão Zé Maria e Sonita, vão abrir um novo grupo. Aqueles que moram naquela região têm a opção de fazer parte daquele grupo, tá? É o grupo que está começando ali e vai ficar fixo naquele bairro, porque a gente quer alcançar aquele bairro, tá? Outro grupo reúne-se na casa da irmã Selenice, que é líder de um grupo. Outro grupo vai reunir na casa do Aide, que é líder de um grupo. Outro grupo vai reunir lá na casa do irmão Gilmar. É um novo grupo que a gente está abrindo lá na Serra Verde 2, né? É um. Eu não estou entendendo bem essa numeração ainda não. Mas é um então. Lá vai ser um grupo fixo lá. Outro grupo vai se reunir lá na casa da irmã Helenita. Não, vai ser na casa da irmã Zélia. Aquele grupo lá de cima, né? Da vila. Eu acho que é isso mesmo, não tem mais grupo não, né? O Jorge e o Aide, né? Na casa do Aide. Acho que é só, né? Então tem essas casas, que são as casas anfitriãs dos grupos de quinta-feira, tá bom? Vamos abrir a Bíblia. Domingo passado, convidei vocês para vermos e conhecermos Jesus na poesia dos Salmos. E aí que foi que lemos e meditamos no Salmo 23. Lá no vale, Ele cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor. Jesus é o bom pastor. Agora eu quero convidá-lo para abrir a Bíblia no Salmo de número 22. O Salmo de número 23 tem alegria, tem banquete, tem festa. Mas o Salmo de número 22
Se a gente dá uma espremida nele, sai sangue. É um salmo de dor, de sofrimento. O salmista que escreveu esse salmo, provavelmente ele mesmo estava naquele momento de muita angústia, de muita dor, muita luta pessoal. Mas é um salmo profético. Ele fala de Cristo. É o salmo que integralmente é citado no Novo Testamento em relação à pessoa de Jesus. É o salmo do drama da cruz. O drama da cruz de Cristo. Olha aí, Salmo 22, versículos 1 e 2. Depois quero citar outros versículos aí, tá? Vamos ler juntos? Versículos 1 e 2. Deus meu, Deus meu, até aí por enquanto. Volte de novo a sua atenção para o primeiro versículo. Tem um grito aqui. Alguém aqui está muito angustiado. Provavelmente Davi, nesse momento, ele sentia muitas dores e a gente não sabe por quê. O que acontecia com ele? Mas ele traz na sua voz uma espécie de clamor que expõe a sua alma. Ele está desesperado. Ele sentia-se sozinho. Você já se sentiu sozinho no meio de muitos problemas? Querendo uma ajuda e ela não aparece? Clamando por alguém e ele não aparece no seu caminho? Gritando por socorro e parece que não tem porta aberta? Foi assim com Davi. Ele estava vivendo. E esses problemas que ele vai descrevendo aqui se transformam num drama de vida. E ao longo do salmo ele vai expondo uma alma muito ferida, muito doente, parece que estava decepcionado com pessoas. Parece que alguns irmãos próximos dele resolveram traí-lo, puxar seu tapete. Quando você está de bem com alguém, confia em alguém, alguém ri para você, mas nas costas ele te machuca e te fere, puxa o seu tapete, a decepção é muito grande. É assim que Davi estava vivendo aqueles dias. Parece que as decepções ofuscavam no seu coração a certeza se Deus estava com ele. Aí ele orava, ia para aquele momento de oração, de intercessão, de clamor, gritava, e parece que o céu estava de bronze. Deus não respondia a sua oração. Eu já passei por isso. É um momento assim de terrível angústia. Você ora, você clama, você chora, e pergunta assim, por que Deus não responde a minha oração? Será que Deus não está enxergando o que eu estou passando? Ele passou por isso. Mas aí esse salmo, como eu disse para vocês, ele é profético. Na verdade, ele está apontando também para Jesus. Aquele pastor do Salmo 23, ele foi um homem sofredor, um servo que foi à cruz. Esse salmo fala do coração de Deus, fala do coração de Jesus, que lá na cruz ele experimentou as piores dores e os piores sofrimentos que a gente não consegue imaginar. Preste atenção aqui, igreja. Nunca perca de vista o drama da cruz de Cristo. Cristianismo que não enxerga a cruz de Cristo não é cristianismo. Salvação que não brotou da cruz não salva ninguém. Adoração que não encontrou na cruz a razão para adorar ao Senhor é um mero cantar vazio. Crentes que nunca entenderam que eles passaram pela cruz, perderam a sua vida natural, ganharam a vida de Jesus, nunca sabem o que é vida no altar.
Porque no Novo Testamento, o único altar que sobrou, sabe qual foi? Foi a cruz de Cristo. Quando eu canto assim, Senhor, eu quero a minha vida no altar, eu preciso entender que a minha vida, ela está na cruz com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Agora volte ao Salmo. Jesus citou esse Salmo, e os evangelistas o copiaram. E ele ensina lições para nós. A primeira coisa é a dor do desamparo. É uma solidão que dói. Ele grita assim: Deus meu, por que o Senhor me abandonou aqui? Esse grito foi ecoado do alto da cruz naquele monte. Todo mundo ouviu o grito do homem de Nazaré. E nesse grito que ele expressa a dor da sua alma, o sofrimento do seu corpo e da sua alma, tem uma razão de ser. Não era apenas um homem desesperado, não era apenas um homem que estava assim, no limite do seu sofrimento, gritando desesperadamente por um livramento. Nesse grito do homem de Nazaré, de Jesus, ele está expressando um abandono. Sabe por quê, queridos? Porque lá na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado causa separação entre o homem e Deus. Há um paredão enorme erguido no relacionamento com Deus por causa do pecado. Cristo levou sobre si os nossos pecados. E Deus virou as costas, o Pai virou as costas para o Filho. Então, nesse auge de abandono, ele grita: por que o Senhor me desampara? Por que o Senhor me abandona neste momento? Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, fala sobre a morte de Jesus. E como o nosso pecado estava sobre ele. O meu pecado fez Jesus sofrer. Você sabia disso? O seu pecado fez Jesus sofrer. O seu drama de vida estava na pessoa de Jesus. Nós somos responsáveis por esse grito de desespero de Jesus Cristo ali na cruz. O justo morrendo por nós injustos. O santo pelos impuros. Deus, o Criador do universo, o Senhor dos senhores, ficou pequeno. Conseguiu ficar numa cruz e expressar nesse universo o grito de um desespero de alma. Estou abandonado aqui, estou desesperado pelo abandono. Todo mundo já sofreu em algum momento da sua vida aqui uma espécie de abandono por alguém. Talvez na família, filhos sentiram-se abandonados pelos pais. Talvez nos relacionamentos conjugais, ou nos relacionamentos de igreja, ou nos relacionamentos de amigos. Aquele momento assim, quando você desesperadamente precisava de alguém. Alguém que ouvisse, alguém que entendesse um pouquinho da sua dor. E ninguém se manifestou solidário ao que estava acontecendo. Todo mundo sabe, pelo menos de uma forma pequena, o que significa ser abandonado. E nesse abandono que o salmista expressa, e que culminou na pessoa de Jesus, aqui no versículo 3, ele diz o seguinte, no versículo 2, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Eu clamo de noite e não tenho sossego na minha alma. Solidão é uma dor terrível dentro do ser. Solidão, gente, faz doer o nosso coração, a nossa alma. Há uma inquietação, há uma angústia, há uma ansiedade, há uma dor na alma, que parece que dói o corpo inteiro.
derradeiro e faz a gente perder o sossego, faz a gente se inquietar e carregado, impulsionado por esse pavor, por essa angústia que consome o peito da gente. E nesse momento, então, aqui o salmista ora. Ele não esquece de Deus, ele não esquece de orar. Ele tem lá o seu canto de oração, onde ele clama ao Senhor. Passa a noite inteira orando. E o sol nasce e ele se sente arrebentado. Senhor, o Senhor não ouviu a minha oração. Mas há uma lição, uma segunda lição que é boa para a nossa reflexão aqui no versículo 4. Em meio ao sofrimento, ainda podemos experimentar a manifestação de Deus. Se no momento parece que Deus virou as costas, parece que Deus fez-se de surdo, não escutou, não entendeu, não atendeu, mas no meio dessas lágrimas, dessa inquietação, quando a gente para um pouco, a gente pode perceber que Deus se manifesta no meio do sofrimento da gente. Que Ele fala assim, olha, eu sou santo, eu sou poderoso. Não precisa ter medo dos problemas. Não precisa ter medo das circunstâncias ruins da sua vida. Não é isso que está dizendo o versículo 4? Olha aí. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. É uma santidade que não se contamina. É uma força que não pode ser interrompido pela fraqueza. É um Deus tão puro e santo que nada que existe aqui de ruim contamina o seu ser. E o salmista sabia que esse Deus tão poderoso que habita entre os louvores de Israel, ele não decepciona ninguém. Ele disse que no passado, versículos 5, 4 e 5, homens, os nossos pais, pessoas que conhecíamos, gente que deixou exemplo para nós, pessoas confiaram em Deus, gente que estava lá, atolado em meio aos seus problemas e angústias, eles ousaram confiar no Senhor. Sabe o que aconteceu? Eles não foram decepcionados. Eles conheciam homens e mulheres que no auge assim da sua angústia, eles buscaram o Senhor. Eles foram ao Senhor, expuseram suas lutas e Deus ouviu, Deus socorreu, Deus sustentou, Deus levantou, Deus curou, Deus enxugou lágrimas. Eles não ficaram decepcionados com Deus. Então, se Deus nunca decepciona os seus filhos, eu posso confiar nele. A gente não entende problemas, sabia disso? E problemas não são feitos para a gente entendê-los. A gente não entende aquelas coisas trágicas que acontecem na vida da gente, seja aquela que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, ou milhares e milhares de outros acontecimentos trágicos que acontecem todo dia, aqui e em qualquer lugar. Nós não entendemos os problemas que se arrebentam na nossa vida. E muitos deles não vêm para que nós os estudemos e entendamos. Só que no meio desses problemas, queridos, você precisa confiar no Deus que é soberano sobre todas as coisas. Eu posso dizer assim, Deus, eu não entendo nada, não consigo enxergar proveito algum nessa situação que está aqui na minha vida, ou na minha casa, ou na minha família, ou seja onde for, eu não entendo nada, mas eu ouso confiar no Senhor, eu confio no teu caráter santo, eu confio no teu coração de bondade, eu sei que o Senhor não vira as costas para os teus filhos. Quando a gente traz no coração, queridos, essa confiança absoluta e essa certeza que em meio ao sofrimento ainda se pode experimentar a presença de Deus, o coração da gente é consolado. O coração da gente é confortado. Deus não precisa tirar os meus problemas.
para confortar-me. Ele basta trazer a sua presença no meio desses problemas. Então eu sinto o poder da sua presença. Às vezes Deus não quer tirar você da tempestade. Sabia disso? Deus não quer arrancar você do meio da tempestade. Ele quer caminhar com você no meio da tempestade. Aí a gente aprende muito mais de Deus quando nós ouvimos presente conosco naquelas tempestades horríveis da nossa vida. Ele caminha conosco. E que presença, que companhia abençoadora. E que torna o nosso coração tão seguro dessa presença dele. Jesus, na cruz e no fim da sua vida, ele experimentou os piores desprezos. E o salmista antecipou isso. Olha o que ele diz no versículo 6. Eu sou verme. Eu saí da categoria de homens. Perdi a identidade humana. Nem me conheço. Eu sou bicho. Você já viu que maneira mais negativa de se descrever? Eu sou bicho, sou verme. Não me pareço com gente. O sofrimento parece que solapou tudo que era bom dentro de mim. Eu sou verme e não homem. Eu sou uma desonra, uma vergonha, um opróbrio e desprezado pelo povo. Quando eu meditava nesse salmo, eu me sentia caminhando com Jesus naquela última semana, por aquelas ruas com Jesus. E eu ouvia o homem Deus, o Filho de Deus, sendo abandonado, até pelos discípulos, amigos da onça. Quando é preso, quando os soldados chegam para aprisioná-lo, vão saindo de fininho. E quando o amigo do peito é interrogado, você conhece esse homem? Eu nunca vi esse cara, nem sei de quem se trata. Gente que deveria estar com ele naquela hora de angústia, vai embora, traído pelos próprios discípulos. Você consegue entender isso? Ser traído por irmão que você ama, ser traído por pessoa que um dia você confiou tanto, que você colocou tanta coisa nas mãos dele. Foi assim com Jesus. Abandonado pelos seus discípulos, foi abandonado pelo povo, a multidão que o aclamava, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E depois essa mesma multidão coloca um outro tipo de grito na sua boca: crucifica-o, crucifica-o. Que traição terrível. Você já imaginou isso? Os próprios ladrões, gente, ladrões, aquela pessoa que merecia mesmo estar ali, quer afrontar Jesus. Mas você também fez tanta coisa milagrosa, fez tanta coisa boa, e não tem capacidade de tirar a gente aqui da cruz. Desça daí e tira nós também daqui. Esse Jesus experimentou o que de fato é sofrimento. Foi cuspido. O rei dos reis experimentou coroa de espinho na sua cabeça, que sangraram suas frontes, que derramaram sangue. Em meio a esse sofrimento, a esse desprezo, quando estava na cruz, ainda sentiu o peso dos nossos pecados. Que peso terrível estava sobre o corpo de Jesus. Mas há uma lição que muda esse quadro aqui. No sofrimento, no auge do sofrimento, é possível perder-se o encanto pela vida, as forças que nos mantêm de pé parece que vão embora. Olha o que ele diz aqui nos versículos 14 e 15. Como água eu me derramei,
e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte. Olha que drama terrível, gente. Parece que a força foi embora. Esse sofrimento sugou a energia dele. Ele já não tinha mais prazer em viver, deitava e já não tinha mais prazer em se levantar. Aliás, desejava ardentemente que não amanhecesse o dia. Não é assim? Você já passou por isso? Aquele negócio de deitar e torcer para não surgir um novo dia, porque no esconderijo da noite é o melhor lugar para você se esconder. No sofrimento de Jesus, no sofrimento da cruz, por mais que todo o poder estivesse sobre ele, e ali, no auge da sua humanidade, como homem, como um de nós, ele vê assim, sem força, sem aquela capacidade de lutar, ele entrega-se à morte. Há uma guerra dentro de nós em momentos de muito sofrimento. Há muitas perguntas que vêm surgindo assim na cabeça da gente. A gente pergunta assim: meu Deus, por quê? Você já viu? Meu Deus, por quê? Por que isso? Por que meu filho morreu? Por que essa doença? Por que o Senhor deixou acabar minha família? Por que perdi esse emprego? Por que eu não obtive isso? Por que eu jejuei por isso e não veio? O porquê? Os porquês nos desesperam, porque Deus não se vê obrigado em responder os porquês que nós colocamos diante dele. E nesses conflitos íntimos da nossa vida, nessa guerra que se trava dentro de nós, quando porquês não são respondidos, a gente se desespera. Sabe de uma coisa? Satanás se levanta para nos atacar nos momentos de fragilidade. Satanás é sujo, gente. Não brinca com o diabo, não. Não brinque com o diabo é sujo, ele ataca no momento frágil. Quando Jesus, antes, no início do seu ministério, depois de 40 dias sem comer e sem beber, o que aconteceu? O diabo apareceu lá. Para que isso? Para que você ficar com fome desse jeito? E como ele gosta de sussurrar ao seu ouvido: cadê o seu Deus? Lembra do Salmo 42? A pergunta que ele fazia, que ele ouvia das pessoas: cadê o teu Deus? Você não é crente? Você não serve um Deus vivo e poderoso? Por que está deprimido assim? Por que está chorando desse jeito? Por que você vive enfurnado dentro da sua casa e não canta mais? O diabo sabe apostar com a nossa fraqueza, gente. Ele sabe nos cutucar quando estamos no auge do nosso desespero, do nosso sofrimento. Ele ataca impiedosamente. Ele sabe tirar proveito do nosso sofrimento. Mas Deus também tem o seu poder de ação. Deus também sabe trabalhar em nosso favor, em prol daqueles que clamam por Ele. E ainda bem que quando você continua lendo o Salmo 22, chorando com seu drama, lutando com a sua dor, com o seu sofrimento, você vê Deus trabalhando, mexendo em cada área, tocando em cada ponto, mostrando o seu poder e como Ele está agindo naquela situação. Ele está usando circunstâncias difíceis para te mostrar, para te revelar que Ele é maior do que a sua dor, do que o seu problema, do que as suas lágrimas. Ele quer dizer o seguinte: dependa de mim, coloque a sua confiança em mim, coloque a sua vida nas minhas mãos. A Bíblia diz que Deus era tão poderoso que ao deixar Jesus Cristo na cruz morrer, Ele olhou, virou as suas costas, porque o seu coração estava em nós, e Ele nos amava tanto. Ele era poderoso para não deixar o seu filho na morte, e o ressuscitou dentre os mortos. Isso a gente vai ver no Salmo 24, no próximo domingo. Mas no versículo 25... depois de trazer à tona tanta dor, ele começa a ver
uma esperança no meio desse caos da sua vida, da sua alma. Ele chega à seguinte conclusão: Deus escuta o nosso clamor. Aleluia. Deus ouve o nosso grito. Deus responde a nossa oração. Deus enxerga a nossa dor. O meu louvor virá de ti na grande congregação, e pagarei os meus votos perante os que te temem. Versículo 28, porque o reino é do Senhor, o reino não é da morte, o reino não é de Satanás. Quem governa não são os problemas, o Senhor reina. O Senhor reina na sua família, irmão. O Senhor reina na vida de seus filhos. O Senhor reina nessa igreja. O Senhor reina nessa cidade. O Senhor reina nesse país. A chave desse país não é para o rei do carnaval, é para o rei dos reis. Então, quando os olhos são ofuscados pelas lágrimas do desespero, e o nosso espírito descansa no Senhor, a alma tem que se explodir num cântico de júbilo. O Senhor reina aqui. Eu gosto de jogar essa frase na cara de Satanás. Satanás não domina sobre nós. O Senhor reina aqui. Eu gosto de andar no meio da minha casa, levantar de manhã, e naqueles dias difíceis, quando parece que as coisas não se encaixam, então a gente diz: o Senhor reina aqui nesse lugar. É território de Deus. A graça de Deus é soberana aqui. O Senhor prevalece aqui. Então, no meio dessa angústia inteira, Deus escuta o nosso clamor. E a bênção vem. E quando a bênção de Deus vem, nós chegamos a essa conclusão: do Senhor é o reino, e Ele domina sobre as nações. Ele domina sobre os povos. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Meu amado, não há nada que impeça o derramar da bênção de Deus na vida dos seus filhos. A vitória do Senhor é certa. O Senhor Jesus já triunfou. Quando a gente olha o Salmo 22, olhamos e entendemos duas verdades. O médico ferido naquela cruz foi para nos proporcionar cura. Amém? O servo que foi à cruz ganhou toda a autoridade para reinar sobre nós. O servo reina hoje. A cruz é o maior drama, o maior evento que se pode ter na história da humanidade. Mas a cruz de Cristo traz para nós a mais completa libertação. Foi onde Deus se humilhou. Preste atenção no que eu estou dizendo. A cruz é o lugar onde o Rei dos Reis se humilha, onde Deus vira homem e vai à cruz e morre por nós. Ele morre a nossa morte, para que por meio dele nós ganhemos a sua vida. E então, no sofrimento do servo sofredor, do Rei dos Reis, nós ganhamos a vida eterna. Aí o Salmo 22, ele deixa de ser simplesmente o salmo do lamento e do sofrimento, e passa a ser o salmo da restauração. Duas coisas são tremendamente necessárias para a vida da igreja. A primeira coisa é você compreender que você é liberto por causa da morte de Jesus. Deus não tem filhos escravizados pelo diabo. Amém, gente?
Preste atenção nisso. Deus não tem filhos escravizados pelo diabo, nem escravizados pelo pecado. Porque o maior expediente para a nossa libertação, Deus providenciou. Cristo lá na cruz, a minha libertação completa do meu pecado. A segunda coisa, irmão, que é revolucionadora na nossa vida, na nossa fé, é que em Cristo, por causa da morte de Cristo lá na cruz, nós estamos completamente reconciliados com Deus. Não há parede que nos separa de Deus. O Deus que virou as costas para o seu Filho naquele momento na cruz, estendeu os seus braços para nos alcançar, e nós somos dele. Reconciliação é relacionamento inquebrável. Nada, todos os argumentos, todas as artimanhas, todos os arsenais do inferno não nos tira dos braços de Deus. Por quê? Porque nós estamos guardados pelo seu poder, por causa da obra do Calvário. Nunca diminua a obra da cruz de Cristo naquela cruz. Nunca feche o seu coração para o que Cristo realizou ali na cruz. Por isso que a gente participa da ceia. A ceia é uma parábola muito viva da obra de Jesus na nossa vida. Porque a cruz é mesclada de sangue. A mensagem do Evangelho tem sangue. O sangue que foi derramado. Pelo menos 3 vezes, Jesus derramou o seu sangue. Pelo menos 3 vezes. Quando ele estava orando na noite que antecedeu a sua prisão, a Bíblia diz que o seu sofrimento, a sua angústia era tão grande, tão intensa, que o suor que derramava do seu corpo se transformava em gota de sangue. Isso é explicado na medicina. Quando há um transtorno e uma angústia tão profunda na alma, é possível suar sangue. É possível embranquecer o cabelo da noite para o dia. Quando Maria Antonieta, esposa de Luís XV ou XV, qualquer coisa por aí, a noite que antecedeu a sua decapitação, e diz que ela tinha uns cabelos lindos, não sei se tinha, cabelos lindos, pretos. Ela amanheceu com a cabeleira toda branca, de angústia ao anteceder a manhã da sua morte. Quando Jesus estava lá orando, prostrado, ajoelhado, Pai, se possível, passa esse cálice de mim, é a sua morte, tira de mim essa dor, esse sofrimento, esse enfrentamento da morte. O seu suor transformava-se em sangue. Mas há uma razão para isso, queridos. O sangue que derramava-se do corpo de Jesus tem um efeito tremendo na nossa vida, porque é por causa do sangue do corpo de Jesus é que nós somos curados, é que nós somos sarados. É na sua morte que nós somos sarados, que nós somos curados das doenças que o pecado causa na vida dos seus filhos. Nas suas pisaduras nós fomos curados. Segundo momento foi quando os soldados colocavam a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E aqueles espinhos, perfurando a sua fronte, derramava sangue. Espinho é sinônimo de maldição. Um dos efeitos da maldição sobre a terra foi nascer espinhos sobre a terra.
colocaram coroas de espinhos sobre Jesus. Ele se fez maldição por nós. A turma gritava: maldito é esse homem. Mas aqueles espinhos que derramavam-se da sua cabeça têm um poder tremendo sobre a nossa vida. Por causa do sangue de Jesus que foi derramado ali, daquela forma, nós, você e eu, somos libertos de toda e qualquer maldição. Não há maldição sobre o crente. Preste atenção, igreja. Não há maldição na família que serve ao Senhor. Tem gente que tem medo de maldição. Há uma maldição na minha vida, eu quero quebrar essa maldição. Preste atenção, isso foi quebrado na cruz. Jesus quebrou por nós. Sabia disso? Terceira vez, o terceiro momento, foi quando, já na cruz, os soldados, quando foram lá para quebrar suas pernas e tirá-lo, viram que ele estava morto. Então eles passaram uma lança no seu ventre. Diz a Bíblia que derramou sangue e água. Aquele sangue derramado por aquela lança é um efeito tremendo no nosso resgate. O sangue de Jesus foi derramado e nossos pecados foram perdoados. Você e eu somos lavados pelo sangue de Jesus. Somos crentes limpos. Nada pode contra o crente lavado pelo sangue do Cordeiro. Por causa dessa obra de Jesus, por causa da cruz de Cristo, todo esse drama que o Salmo 22 nos apresenta, é ali que está a nossa cura, é ali que está a nossa salvação, é ali onde fomos totalmente perdoados, redimidos, curados, onde ganhamos a nova vida de Jesus. A gente precisa adorar melhor a Jesus. Oh, igreja! A gente precisa adorar melhor a Jesus. A gente precisa servir melhor aquele que se entregou por nós. E a gente precisa experimentar, gente, o segredo do que é vida abundante. É a vida de Jesus que foi possibilitada mediante a sua morte e a sua ressurreição. Por isso que a ceia do Senhor tem vinho, porque nos lembra o sangue, e é uma nova aliança que Deus fez conosco. Lá naquela cruz, Deus estava dizendo: eu estou deixando aqui o meu amor. Há um novo acordo, um novo pacto, uma nova aliança que eu estou fazendo com você, com você, com você. E essa nova aliança é inquebrável. Amém, gente? Por isso que a igreja tem comunhão. Porque estamos no corpo de Cristo. Porque com Cristo nós já morremos para nós mesmos. A gente já não briga mais. Nós não fazemos mais questão para prevalecer nossa vontade e nosso ego. Porque Cristo destronou o nosso ego. Nós perdemos a vida natural e ganhamos a nova vida de Cristo, gente. Por isso a igreja tem comunhão, tem amor, os irmãos se amam ardentemente. Por isso que no meio da igreja de Jesus não tem fofoca, não tem inimizade. Por isso que no meio da igreja de Jesus, o inimigo não tem poder de ação, porque o sangue de Jesus é a nossa proteção, amados. Por isso que na mesa da ceia tem pão. Pão é símbolo do corpo. Quando Jesus, no dia anterior à sua prisão, ele reuniu-se com seus discípulos na mesa. Pegou um pão, foi partindo entre os irmãos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Eles viriam isso lá na cruz. Cruz é a doação de Deus. Deus se doou lá na cruz. Deus se entregou na cruz por nós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Eu fico emocionado. Meus olhos se enchem de lágrimas. O meu coração se derrete diante da expressão do amor desse Deus.
Eu olho para mim, olho para você e pergunto, o que fez, o que a gente fez, ou o que a gente poderia fazer para merecer esse amor? E aí eu fico encantado e o meu coração se derrete, porque eu e você somos os mais imerecedores do amor do Rei do Universo. Mas Ele nos amou de tal maneira, gente, que Ele ousou subir à cruz por nós. Por isso Deus ama a igreja. Por isso você tem que amar a igreja de Jesus. Ele se entregou, Ele entregou sua vida por ela, Ele entregou a sua vida por nós. Por isso a gente precisa, se possível for, dar a nossa vida pelos irmãos, porque isso é amor. Amor não é reter, amor é doar. Amor não é sobreviver, amor, se possível, é morrer pela pessoa que nós amamos. Foi isso que Deus fez em Cristo Jesus. Vamos orar, fecha os seus olhos. Abra seu coração para o Senhor aqui, em nome de Jesus. Talvez você lê esse salmo e se identifica com tanta coisa, um grito de angústia na sua alma. Talvez uma dor dentro do seu peito. Sente-se abandonado. Sofrimento é tanto. Desprezo. Parece que a gente não é contado na lista dos irmãos. Afrontados. Parece que o diabo está querendo tirar tanto proveito da gente. Uma guerra dentro de nós. Perguntas, por quê? Pode ser que nesse momento assim você se sente sem força, achatado pelo desânimo, talvez uma dúvida terrível na sua mente, um conflito na sua alma. Ei, amado, preste atenção aqui em nome de Jesus. Deus escuta o nosso clamor, Deus vê nossas lágrimas, Deus conhece nosso grito. A bênção vem. Ele é capaz de tirar o lamento e colocar um júbilo dentro da nossa alma. Aleluia. A vitória do Senhor é certa. Jesus triunfou. Olhe para a cruz, ela está vazia. Jesus triunfou. E sabe de uma coisa que ele diz? Ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Você já é um triunfante em Cristo Jesus. Você tem medo dos seus problemas? Você está com a sua alma assim muito angustiada, dominada pelo desespero ou pelo desânimo? Olhe para Jesus, o grito da cruz do homem que pegou todas as nossas dores e levou sobre si. Ele morreu por nós, Ele sofreu por nós, Ele se tornou maldito por nós, o nosso pecado estava sobre Ele. Ele sofreu todas as dores que você e eu tínhamos que sofrer. Ele levou sobre si, para que nas suas pisaduras, nos seus sofrimentos, nas suas feridas, nós fôssemos sarados, nós fôssemos curados. Eu quero que você louve a Jesus agora. Feche os seus olhos, se você quiser. Louve a Jesus, exalte o Cordeiro. Ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá naquela cruz morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Levou a nossa imundície para nos dar a sua justiça. Ele nos perdoou e o Espírito nos levou a crer no perdão que Ele nos deu, para ficarmos livres das culpas, para sermos lavados completamente no seu sangue. Eu quero desafiar você nessa noite a dizer assim: Satanás, você é perdedor. Você é perdedor. Jesus venceu por nós. Eu sou um vencedor em Cristo Jesus. O meu coração está totalmente nele. É dele, é para ele, é para a glória dele. Aleluia. Quero que você deixe o Espírito de Deus colocar uma palavra de cura na sua alma nessa noite. Transformar seu lamento em júbilo,
seu desespero em esperança, tirar seu cansaço e renovar suas forças. Em nome de Jesus, se o seu grito tem sido isso, de um desespero, de uma angústia na sua alma, deixe os rios do amor de Deus banhar o seu coração agora. Deixa o Senhor sarar feridas que doem e te revelar Jesus, aquele que venceu na cruz por nós. Ele é vencedor, aleluia, glória a Deus. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Vamos agradecer, louvar o Senhor, pedir que a graça dele seja assim, derramada abundantemente na sua vida, na vida do povo de Deus aqui nessa noite. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a orar comigo. Nós vamos orar juntos e vamos agradecer a Deus por esse momento tão rico que Ele nos dá, não só da palavra, mas também da ceia, onde todo o drama da cruz é revelado, mas onde todo o amor de Deus também nos é revelado. Aleluia. Ore comigo assim em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o sofrimento de Cristo, o drama da cruz trouxe a nossa libertação. Cristo morreu a nossa morte, foi crucificado ali por nós e nos levou a morrer com Ele para os nossos pecados, para ficarmos totalmente libertos dessa prisão espiritual. Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor conhece o nosso sofrimento, o Senhor conhece a nossa dor, o Senhor entende as nossas lágrimas, é bálsamo que cura, é esperança no nosso desespero, é alegria na nossa tristeza, é vida que triunfa sobre a morte. Eu estou orando por cada pessoa que está aqui nessa noite. Pai, irmãos que estão sofrendo, que estão angustiados também, que trazem no seu coração dor, angústia, eu quero em nome de Jesus que o teu poder toque nesse coração aqui agora, que toda dor cesse, o que é derrota transforma-se em vitória nesse momento, Senhor, e queremos declarar que Jesus é triunfante aqui nesse lugar, é triunfante nas nossas vidas. Satanás está derrotado, toda artimanha do maligno caia por terra agora. Banha-nos com teu grande amor e faze-nos, ó Senhor, engrandecer aquele que por nós morreu e ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus é que nós te adoramos. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, pode sentar.